Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana eu compartilhei devocionais com vocês, falando que a nossa vida é Cristo, sobre a importância de nós entendermos que na nossa caminhada cristã não existe outra vida, não existe outra saída que não seja nós dependermos completamente da vida de Cristo. Em um dos dias eu li aqueles versículos de Colossenses que fala exatamente: a sua vida é Cristo, a sua vida está escondida em Cristo, a sua vida é Cristo e nós precisamos aprender a viver assim. Amados, nós temos vivido dias difíceis, em que cada vez mais as pessoas estão mais egoístas, amantes de si mesmas. Nós vemos as pessoas incrédulas, aqueles que não creem em Deus, cada vez mais idolatrando a si mesmos. Então, eles querem ser o quê? Autossuficientes. A autossuficiência é uma das características que tem dominado a vida dos não crentes, dos descrentes. Mas é muito triste quando nós vemos que esse tipo de engano tem adentrado a igreja. As pessoas têm amado mais a própria vida do que a vida de Cristo. As pessoas têm amado mais a própria vida do que o evangelho, do que o reino de Deus. Amados, nós nascemos de novo por meio de Cristo Jesus, não para vivermos a vida da velha natureza, a vida da natureza pecaminosa, caída, que era completamente egoísta, orgulhosa, que só pensava em si mesmo. Não, amados, nós nascemos de novo para recebermos a vida de Cristo. A vida de Cristo foi depositada em nós e nós somos completamente dependentes dessa vida. Cristo é suficiente para nós e nós precisamos aprender a viver assim. Vejo muitos irmãos e irmãs em Cristo vivendo frustrados. Por quê? Porque eles querem viver do jeito que eles viviam antes de conhecer a Cristo. Não tem como, amados. Nós nascemos de novo, nós pertencemos ao reino de Deus. E é muito bom sermos dependentes de Deus. É muito bom vivermos para Deus e por meio dele. Eu vejo alguns amados irmãos que acabam se frustrando na sua caminhada porque não se rendem. Amados, a caminhada cristã, o evangelho, é uma caminhada de completa rendição ao Senhor. Eu sempre digo que o esforço que nós precisamos fazer é o de nos rendermos. É o que o escritor à carta aos Hebreus falou: esforcem-se para entrar naquele descanso, falando sobre o descanso de vivermos por meio da vida de Cristo, o descanso que Cristo nos proporciona, porque Ele é o Rei sobre nós, o Senhor sobre nós. E é interessante, né, falar esforcem-se para entrar naquele descanso, como se fosse algo difícil. Por quê? Porque a velha natureza caída, pecadora, tem a tendência de querer ser autossuficiente, de querer viver por si mesmo, para a sua própria vontade, satisfazer apenas as próprias vontades. Mas em Cristo Jesus, nós somos chamados a conhecer a vontade de Deus para nós e a vivermos por meio de Cristo e para Cristo. Amados, é muito importante nós compreendermos isso, porque senão nós começamos a teimar com Deus, não nos rendemos para o governo de Deus, para o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Nós temos um novo rei sobre nós, temos um novo governo sobre nós. E o maravilhoso disso tudo é saber que a vontade desse nosso rei, desse nosso Senhor, ela é boa, é perfeita, é agradável para nós. Nós não precisamos insistir em viver do nosso jeito, em viver da nossa maneira. Nós podemos nos render e ter certeza que a vida de Deus é boa. A vontade de Deus para nós é boa, é perfeita, é agradável. Não é um peso sermos dependentes de Deus. Pelo contrário, é uma dádiva.
sermos completamente dependentes do Senhor, vivermos essa vida de dependência. Por quê? Porque a nossa vida é Cristo. Eu quero ler um texto com você que está lá em João capítulo 6, versículos 38 ao 40. Acompanhe aí comigo. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, olha que glorioso isso. São palavras de Jesus. Ele falando que ele não veio para fazer a própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. É incrível isso, porque nós sabemos que Deus, ele é um único Deus. Ele se apresenta como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas é um só Deus. Então Deus veio para realizar, como Jesus Cristo, para realizar a sua vontade como o Pai, que era o quê? Entregar o seu Filho em favor de quem? Em nosso favor, para que nós pudéssemos receber vida, porque nós estávamos mortos. A vontade de Deus é que todo aquele que olhar para Cristo, que olhar para o Senhor Jesus Cristo, creia e receba a vida eterna. Amados, e como filhos de Deus, nós fomos chamados pelo Senhor para quê? Para manifestarmos essa vida, para que as pessoas possam ter a sua experiência de olhar para Cristo e se render a Cristo e serem salvos. Essa é a vontade do nosso Pai. E assim como Jesus, nós precisamos viver para satisfazer a vontade do nosso Pai. Muitas vezes nós nos sentimos tristes, insatisfeitos, desanimados, porque queremos viver uma vida egoísta. O egoísmo gera muita tristeza. Quando nós compreendemos que nós fomos alcançados por Deus, amados por Deus, colocados em Deus e pertencemos ao reino de Deus, quando nos rendemos à dependência da vida de Cristo, nós começamos a olhar todas as coisas com outros olhos, começamos a ver conforme Deus vê. Deus entregou Jesus Cristo por todo ser humano, em favor de todos os seres humanos. Todo homem, toda mulher precisa de Cristo, porque todo homem e toda mulher sem Cristo Jesus está morto em suas transgressões. E Cristo é a vida para cada um. Amados, eu não sei vocês, mas eu fico impactada em saber que Deus me amou, me uniu a Ele e agora me deu um propósito de vida, um chamado tão excelente, que é manifestar a vida de Cristo sobre a terra, para que as pessoas creiam em Jesus, para que as pessoas sejam salvas, recebam a vida eterna. Amados, eu acho glorioso demais. Eu olho para mim e penso, quem sou eu? Meu Deus, quem é a Catiane? Eu sou só a Catiane, eu sempre falo, eu sou só a Catiane, gente. Mas aí Deus me chamou para ser colaboradora no reino de Deus, manifestando a vida de Cristo, expressando Cristo. Para quê? Para que as pessoas sejam salvas. Amados, isso é extraordinário demais. Eu não sei vocês, mas eu fico impactada com isso. E eu quero incentivar você a ver a vida cristã de uma outra maneira. Não pense apenas em si mesmo. Quanto mais focamos em nós mesmos, mais nos frustramos, mais nos decepcionamos. Fixe os seus olhos em Cristo Jesus. Mantenha os teus olhos no autor e consumador da sua fé, crendo na suficiência dele, dependendo dele, recebendo dele as direções para a sua vida, a vontade dele específica para você. É claro que nós temos um chamado universal para pregarmos o Evangelho, para sermos embaixadores de Cristo, mas existe algo que é único, que é especial, que é pessoal para cada um de nós. Eu vejo por mim. Deus me chamou especificamente para isso, para compartilhar a palavra de Deus,
através dos vídeos, através dos áudios, de estudos. Esse é o chamado, é a vontade de Deus específica para mim. E como é satisfatório viver assim. É uma alegria, uma satisfação que não depende de mim mesmo, que não depende das circunstâncias, depende exclusivamente de Deus. E quanto mais nós nos rendemos debaixo da vontade dele, mais satisfeitos, felizes, contentes nós vivemos. Porque é muito bom saber que estamos vivendo debaixo do governo de Deus, de Jesus Cristo, que é perfeito. Não sei você, mas eu fico maravilhada ao saber que o meu Senhor é Jesus Cristo, que Deus é o meu Senhor, aquele que criou todas as coisas, que é soberano, que é poderoso, é aquele que reina sobre mim. Ah, amados, eu acho incrível poder ser dependente desse Deus, não depender de mim mesma, mas poder dizer: a minha vida é Cristo. Eu dependo de Cristo, eu preciso de Cristo. A graça dele me basta, o poder dele é que me aperfeiçoa. Ah, amados, não sei vocês, mas eu fico impactada com isso. E a minha oração hoje é a mesma oração do apóstolo Paulo em favor da igreja de Colosso. Eu quero ler para vocês esses versículos. Está escrito assim, é uma oração que o apóstolo Paulo fez em favor da igreja de Colosso. Ele orou assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu acho incrível isso porque ele ora para que eles sejam cheios do conhecimento da plena vontade de Deus. E aí tem o propósito de sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é? Viver de maneira digna, agradar a Deus, frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, ser fortalecido em Deus, ter perseverança e paciência com alegria. Olha quantos propósitos existem quando nós conhecemos a vontade de Deus para nós. E essa é a minha oração por mim e por você hoje, que cada dia mais nós conheçamos a completa, a plena vontade do Senhor para nós. Porque ao conhecermos a vontade de Deus, nós podemos frutificar, manifestar essa vontade, sabendo que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Sabendo que a vontade dele é que nós sejamos felizes, contentes com o chamado que ele deu para nós. Cada um de nós tem um propósito específico em suas vidas. E quando nós vivemos esse propósito, quando nós vivemos essa vontade específica de Deus, nós realmente nos sentimos satisfeitos, realmente nos sentimos contentes. Por quê? Porque é a alegria que vem do Senhor, é a satisfação que vem do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor mesmo morreu naquela cruz em nosso lugar. O Senhor mesmo nos deu vida e vida eterna e vida completa. Pai, muito obrigada porque nós não precisamos viver por nós mesmos e nem para nós mesmos, mas nós podemos viver por meio de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Pai, nos ajuda a compreendermos a sua vontade. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, para que eles conheçam de fato a plenitude da vontade do Senhor para eles e que eles possam viver essa vontade. Ah, Senhor, que cada um dos meus irmãos compreenda que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Pai, que nós compreendamos
que nós podemos nos entregar, nos render a Ti, que nós devemos colocar a nossa completa confiança na suficiência de Cristo. Pai, que nós compreendamos que a nossa vida é Cristo, que nós possamos entender que a nossa vida vem do Senhor, é vivida por meio do Senhor e para a glória do Senhor. Pai, nos ajuda a não vivermos para nós mesmos, a não fixarmos os nossos olhos em nós mesmos, nas nossas vontades que vêm de uma mentalidade caída, de uma mentalidade egoísta. Não queremos isso, Pai. Queremos nos revestir, como está escrito, nos revestir de Jesus Cristo e vivermos a nova vida que o Senhor mesmo conquistou para nós. Pai, nos ajuda, Senhor. Revela-nos a Tua vontade para nós. Abre o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração. Nós possamos compreender a Sua vontade para nós e vivermos essa vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, em nome de Jesus. Amados, a minha oração é que de fato nós vivamos a vontade de Deus e possamos manifestar Cristo onde quer que nós estejamos. É honroso e glorioso demais saber que nós somos embaixadores de Cristo e que nós fomos escolhidos em Cristo Jesus para manifestar a vida de Deus, para refletirmos a Deus. Nossa vida é Cristo e a minha oração é que eu e você vivamos essa verdade em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.